Próxima questão, número 7. Adotando o Sol como referencial, aponte a alternativa que condiz com a primeira lei de Kepler da gravitação universal. As órbitas planetárias são curvas quaisquer, desde que fechadas? Não. Elas são trajetórias elípticas fechadas. As órbitas planetárias são espiraladas? Não. As órbitas planetárias não podem ser circulares? Não. Elas precisam ser elípticas. Elas não podem possuir quaisquer outras trajetórias que não seja elíptica. D. As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando o centro da elipse? Também não. E. As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos? Verdade. Então cai na primeira lei de Kepler, tá? O Sol ocupa um dos focos e a trajetória desses astros celestes são elípticas, tá ok? Questão número 8, galera. Um certo cometa desloca-se ao redor do Sol. Levando-se em conta as leis de Kepler, pode-se com certeza afirmar que a trajetória do cometa é uma circunferência cujo centro é o Sol? Bom, o cometa é um astro, um corpo celeste que vai orbitar o Sol. Se ele vai orbitar o Sol, ele tem que orbitar de forma elíptica, obedecendo às observações de Kepler, obedecendo às leis impostas por ele. Então, não pode ser circunferências. B. No mesmo intervalo de tempo ΔT, o cometa descreve a maior área entre duas posições e o Sol quando está mais próxima do Sol? Não, as áreas elas sempre serão iguais, segundo a lei de Kepler. Então a área varrida próxima ao periélio, ela vai ser sempre igual à área varrida no afélio. Ah, mas se eu fizer a figura e fazer o desenho, eu vejo nitidamente que no periélio é mais largo, né? A figura pintada, achurada, mas não. Porque perto e afastado do afélio, a velocidade muda. E isso vai compensar. Então, as áreas são iguais, proporcionais aos intervalos de tempo, tá ok? Então, letra B incorreta. A razão entre o cubo do seu período e o cubo do raio médio da trajetória é constante? Bom, se você lembrar lá da terceira lei, né, de Kepler, o cubo do raio, né, que é a distância, o semi-eixo, pelo período ao quadrado é uma constante. Então isso quer dizer que não é o cubo, né, do raio e nem o cubo do período, e sim o cubo do raio dividido pelo quadrado do período. Então voltando, não é aí a alternativa C. Letra D. O cometa, por ter massa bem menor que o Sol, não é atraído por ele? Na verdade não. A força de atração, gente, ela acontece até mesmo com você, por exemplo. Você atrai um outro corpo. Só que essa força de atração é muito pequena, porque a nossa massa é muito pequena. Então o cometa tem uma massa muito pequena, mas ele sofre força de atração. Só que por ser muito pequeno, essa força de atração é bem pequena. Então, letra D incorreta. Letra E. O raio vetor que liga o cometa ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais? Sim. As áreas iguais serão varridas, né, em qualquer que seja a posição na elipse, e os tempos são diretamente proporcionais. Então isso quer dizer que a letra E está correta, porque cai na segunda lei de Kepler, tá ok? Olá galera, questão número 9. Um satélite artificial S descreve uma órbita elíptica em torno da Terra, sendo que a Terra está no foco, conforme a figura adiante. E ele quer que a gente indique a opção correta, tá ok? Então a Terra está aqui, ó, ocupando um dos focos da elipse. Aqui está o satélite, que vai orbitar essa trajetória elíptica, né, em torno da Terra. E a alternativa é a letra A. A velocidade do satélite é sempre constante? Não pode ser, né? Porque uma hora esse satélite está próximo da Terra. Então é como se fosse o periélio. Quanto mais perto da Terra, maior a força de atração. Por ter maior força de atração, maior a velocidade. Então não é constante. Letra B. A velocidade do satélite cresce à medida que o satélite caminha ao longo da curva ABC.
ou seja, a velocidade do satélite aumenta próximo a essa curva BC. Vamos ver. ABC, o satélite estaria nesse ponto, e nessa curva ABC, a cada segundo que passa, ele está mais próximo da Terra. Então, ao longo dessa curva, a velocidade começa a aumentar, porque ele vai se aproximando, o raio, essa linha vermelha que é o raio de distância, começa a diminuir. Se diminui, maior a interação, maior é a velocidade. Então a letra B é a nossa resposta. Mas vamos para as outras alternativas. A velocidade no ponto B é máxima? Nesse ponto não é máxima, no ponto C que é máxima, o mais perto possível, né? Letra D. A velocidade no ponto D é mínima? No ponto D não. Mínima é no ponto A, mais distante, tá vendo? Ó, o raio. Então, também não. Letra E. A velocidade tangencial do satélite é sempre nula? O que é velocidade tangencial? A velocidade tangencial é aquela que vai cortar um único ponto dessa trajetória. E essa velocidade tangencial a gente pode chamar ela de velocidade escalar ou linear, ok? E ela não é zero. Até porque se pudesse acontecer desse corpo sair da trajetória elíptica, isso claro não acontece, se ela pudesse sair, esse seria um movimento feito pelo astro, né? Significa um movimento tangencial a essa elipse aí, tá ok? Então não é verdade, então realmente nós temos a alternativa. Olá galera, questão número 10 agora, tá? A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais, então as áreas A1, A2, A3 representam a seguinte relação. Bom, se você lembrar lá da segunda lei de Kepler, ele vai mencionar que as áreas varridas nos trechos da elipse são sempre iguais, em tempos iguais. Então, se o tempo de A para B, de C para D, de E para F são iguais, isso quer dizer que todas essas áreas varridas são iguais. Então, nós temos a área A1 igual à área A2 igual à área A3. Então, nós temos a alternativa, a letra A. Beleza? Olá, galera. Questão número 11 agora. Dois satélites de um planeta têm períodos de revolução de 32 dias e de 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro vale 1 unidade, então o raio da órbita do segundo será. Então a gente vai utilizar aqui a terceira lei de Kepler, tá ok? A terceira lei de Kepler diz o seguinte, que o período, né, desse planeta que eu vou chamar de X, dividido pelo raio desse planeta X, ou seja, o período ao quadrado do planeta X, dividido pelo raio ao cubo do planeta X, é igual o período do planeta Y ao quadrado sobre o raio do planeta Y ao cubo, ok? Então nós temos que o período do planeta X é 32, então 32 ao quadrado, dividido pelo raio dele. O raio dele vale 1 ao cubo. Período do segundo, 256 ao quadrado sobre o raio do planeta Y, que seria o segundo planeta. Alan, como é que eu resolveria esse tipo de questão? 256, né, ao quadrado, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode botar aqui, ó, 32 vezes 32 sobre 1, né? 1 ao cubo vale 1, igual a 256 vezes 256 sobre o raio do planeta Y, que é o segundo planeta, tá ok? Então a gente pode simplificar, ó. 32 com 256, aqui fica 8 e aqui 1. Esse 32 com 256, aqui fica 8 e aqui também fica 1. Então o que a gente vai ter? Que é raio ao cubo, né? Então a gente vai ter raio desse segundo planeta ao cubo é igual a 8 vezes 8, 64. Então a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Ou seja, nós vamos ter 4 unidades. Para esse segundo planeta, letra A.
Beleza? Olá galera, número 12. Numa descoberta recente de 2 planetas que estão em órbita em torno de uma mesma estrela, distante do sistema solar, constatou-se que os períodos orbitais destes são T1 e T2, respectivamente. Determine as razões dos raios orbitais desses 2 planetas, considerando que nesse sistema planetário, as leis de Kepler também possam ser aí aplicadas. Então ele quer saber as razões dos raios orbitais. Então vamos aplicar aqui, ó, a terceira lei de Kepler. O período desse primeiro planeta ao quadrado sobre o raio ao cubo desse primeiro planeta é igual ao período do segundo planeta ao quadrado sobre o raio do segundo planeta ao cubo, tá? Terceira lei de Kepler. Bom, ele quer a razão desses raios. Então eu vou passar aqui, ó, o raio do planeta 1 para o outro lado, ele vai multiplicando, e o período do segundo planeta ao quadrado ele vem dividindo. Então nós teríamos T1 ao quadrado sobre T2 ao quadrado igual a R1 ao cubo sobre R2 ao cubo, tá? E a gente pode colocar aqui esse quadrado e esse cubo em evidência. Então a gente poderia escrever o seguinte, ó, T1 sobre T2 ao quadrado é igual a R1 sobre R2 ao cubo. Como ele quer a razão, eu posso jogar aqui, ó, esse cubo para o outro lado em forma de raiz, né? Então R1 sobre R2 é a raiz cúbica de T1 sobre T2 ao quadrado. Nota que a gente não tem essa resposta, né, padrão. A gente pode tirar esse cara da raiz, ó. Se a gente tira esse cara da raiz, fica T1 sobre T2. A gente pega o expoente e divide pelo índice. Então, nós temos T1 sobre T2 elevado a 2/3. T1 sobre T2 elevado a 2/3, nós temos letra A. Beleza?